Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Vamos falar da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a segunda divisão. Terminou ontem, quarta-feira, dia 9 de fevereiro. E olha, temos um novo líder, ou uma nova líder. A Portuguesa. Portuguesa, sensacional, aproveitou o tropeço do Juventus que perdeu a primeira, assumiu a liderança isolada da competição. Nova líder. Com um detalhe significativo. No G8 não tivemos mudança. As mudanças foram, que era primeiro foi para terceiro, segundo, o quarto foi para sexto, o sétimo foi para quinto, aquela coisa assim. Mas o G8, que se classifica para a segunda fase, permanece os mesmos 8 times. Mas antes da gente aprofundar na rodada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê sua opinião, dê sua informação, jogue no grupo dos WhatsApps, nos grupos aí que curtem, principalmente os grupos que curtem, né, o futebol do interior, futebol caipira, tem tudo lá no blog do Ademar também. Bom, vamos lá. Vamos começar com o líder Juventus. Era o líder Juventus. Juventus estava 100%, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Estava espetacular a campanha do Juventus. E continua. Porém, jogando na Javari, enfrentando um time que estava na quinta colocação, ou seja, era um duelo de G8, o Juventus perdeu a primeira. Jogo equilibrado, jogo bom. Quem foi na Javari acompanhou uma partida muito legal. E o Linense bateu o Juventus por 1 a 0, gol do Matheus aos 22 minutos do segundo tempo. Jogo muito parelho, duas equipes que vão brigar pelo acesso, pode ter certeza absoluta. Vamos lembrar que o Linense é o atual campeão da Série A3, fez grande campanha, manteve o técnico João Valim por lá, enfim. Tem o Thiago Humberto, que já está lá há muito tempo, veterano, camisa 10, bom de bola. Mas enfim, o Linense venceu e tirou o Juventus da primeira colocação. O Juventus agora é vice-líder com 12 pontos e o Linense, que era o quinto colocado, agora é o quarto. Ou seja, a briga está cada vez melhor ali. Para mim, eu falo sempre para vocês isso, quem me acompanha no blog do Ademar, lá no Futebol Caipira, quem me acompanha por aqui e tal, sabe que para mim a A2 é o torneio mais disputado do estado de São Paulo. Mais do que a primeira divisão, mais, porque as forças se equivalem. Você tem times tradicionais como Juventus, como Portuguesa, como São Bento, como Linense, São Caetano, Rio Claro, enfim. Portuguesa Santista, dá para falar uma enormidade. E aí é sempre equilibrado. Bom, se o Juventus caiu para a segunda colocação, quem é o novo líder? A Portuguesa. A Portuguesa suou, hein? Pegou um São Caetano em crise. O São Caetano que está lá na parte de baixo da tabela tem 4 pontos. Está próximo, claro, está muito próximo, né? É o nono colocado hoje com 4 pontos. O oitavo que está no G8 é o 15 com 5, então a diferença é 1. Mas já mandou o técnico Maxandre embora, tá com o Axel. Aí estão falando que vão contratar um técnico porque o Axel era auxiliar, ia ser efetivado, mas com a campanha talvez não seja. Mas de qualquer maneira, o São Caetano começou ganhando da Portuguesa por 1 a 0 logo no primeiro minuto. Começou o jogo, Damasceno, 1 minuto de jogo, fez 1 a 0 para o São Caetano. A Portuguesa do meu amigo Sérgio Soares, bela campanha, belo trabalho, belo elenco. Parabéns ao Sérgio Soares, parabéns ao Toninho Cecílio que chegou para supervisionar. Parabéns ao presidente Castanheira que está solucionando aos poucos a parte financeira da Portuguesa. A Portuguesa começa a se estruturar. Maravilha, maravilha. Torço muito para a Luz. Enfim, o Luan empatou ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos. E aí, a Portuguesa martelou. O São Caetano teve o mérito de marcou. E o volante Marzagão fez seu primeiro gol com a camisa da Portuguesa. Também no primeiro minuto do segundo tempo, 2 a 1. O jogo ficou lá e cá. Enfim, vitória brilhante. A Portuguesa foi a 13 pontos, assumiu a liderança, deixando o Juventus com o segundo com 12 e o São Caetano com 9, com 4 pontos. Então, veja que campanha fabulosa. Para mim é uma das candidatíssimas ao título. Vai brigar mesmo. É ponta a ponta G8, pode apostar isso. Estou falando isso. Bom, quem vem fazendo boa campanha também com o ex-treinador da Portuguesa, o Fernando Marchiori, é o Oeste. O Oeste tem um jogo a mais. Ele jogou antes de começar a competição, como o Palmeiras jogou com o Novo Horizontino no Paulistão, ele também fez um jogo com o Monte Azul, porque ele vai jogar agora em, não sei se acho que é começo de março, com o Fluminense lá no Piauí, pela Copa do Brasil. Então ele antecipou um jogo, ele tem um jogo a mais. Porém, ele está na terceira colocação,
então, com os mesmos 12 pontos do Juventus, mas empatou fora de casa. Continua fazendo bela campanha. Se você for ver, ele foi até Monte Azul Paulista, pegou um time que está desesperado, querendo sair ali das últimas colocações. Não, desculpa, gente. Estou fazendo confusão. Quem empatou com o Monte Azul foi o 15 Piracicaba. É que o Oeste também empatou 0 a 0. Nós tivemos 3 0 a 0 na verdade. Monte Azul e 15, Rio Claro e São Bento, e Portuguesa Santista e Oeste. Jogo muito equilibrado, e o que eu falei do Monte Azul serve para a Portuguesa Santista. Portuguesa Santista 0, Oeste 0. A Portuguesa Santista não venceu ainda. Quinta rodada, o terceiro empate. 2 derrotas e agora o terceiro empate. 0 a 0. A Portuguesa Santista, que para mim o Moisés Egert estava montando um elenco e tal, muito bom treinador, gosto dos trabalhos dele, mas ainda não conseguiu empolgar na Portuguesa. E o Fernando Marchiori, o segundo 0 a 0, fora de casa está arrancando pontinho, em casa está vencendo. Terceiro colocado agora o Oeste com os 12 pontos do Juventus, um atrás só da Lusa, mas com um jogo a mais. E a Portuguesa Santista, 3 pontinhos, 17ª colocação. Precisa tomar cuidado que os dois times que estão na zona do rebaixamento, Taubaté e Primavera, né, na verdade agora você era Taubaté e Primavera, e agora são Red Bull Brasil e Audax. Eles têm 2 pontos, quer dizer, os times estão muito próximos. Então, Portuguesa Santista 0, Oeste 0. Jogo complicado. Bom, a gente está falando aí do G8, então o quarto colocado é o Linense, que bateu o Juventus. O quinto é o Lemense. A partida do Lemense, ele mandou o Audax, ele ganhou do Audax de virada. O jogo foi lá em Osasco, aliás, hein? Que trabalho horroroso do Audax, hein? O Cavalinho tá lá, voltou para lá, um trabalho horroroso, hein? Hoje o Audax é o lanterna com 2 pontos. Campanha horrorosa, contratou, enfim, o trabalho não está deslanchando. O Marreta fez seu terceiro gol na competição, os 26 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Hernani Brocador, que foi lá para o Lemense, cobrando o pênalti, fez 2 a 1. E o Romarinho fez 2 a 1 para o Lemense aos 31 do segundo tempo. Detalhe, acréscimo do segundo tempo, pênalti para o Audax. Reclamação daqui e tal. Quem vai cobrar? O Marreta, artilheiro do time. Já fez 3 gols na competição, tá brigando pela artilharia. Gente, não sei se foi a pressão, se vocês tiveram a oportunidade de ver no site da federação, aí os melhores momentos, os gols. O Marreta deu uma marretada na bola, a bola foi tão alta. A gente brinca, né? Ele chutou em Osasco, a bola foi parar lá em Barueri. Rapaz, a hora que ele perde o pênalti, o juiz já acaba o jogo e os jogadores desabam do Lemense de felicidade, né? Foi interessante a cena pela maneira com que o Marreta cobrou, muito mal. E aí o Audax, com esse derrota em casa, só 2 pontos, disputou 15, ganhou 2, é o lanterna. E para o Lemense, maravilha, agora é o quinto colocado com 9 pontos, saiu da 7ª para o 5º. Lemense também, hein? É o ex-Atibaia, eu falo sempre para vocês aqui, deixou de ser Atibaia, aceitou a proposta da prefeitura de Leme, foi para Leme, assumiu lá que o Lemense antigo estava extinto, e aí virou Lemense. Vai brigar também, vai se classificar certamente. Bom, o sexto colocado com os mesmos 9 pontos do Lemense é o São Bento. O São Bento que dessa vez arrancou empate com o Rio Claro 0 a 0. Foi o segundo, são 3 0 a 0 que eu falei para vocês, Portuguesa Santista e Oeste, esse o Rio Claro e São Bento, e depois eu falo de Monte Azul e 15 Piracicaba, teve 3 0 a 0. Para o São Bento, tranquilo, o São Bento era o quarto colocado com 8 pontos, caiu 2 posições, agora é o sexto com 9, mas está ali dentro do G8. O Paulo Roberto Santos sempre faz grandes trabalhos lá. Para o Rio Claro, a situação é um pouquinho mais confusa do Adilson Teodoro, porque o Rio Claro tem 4 pontos, né? Tá na 10ª colocação, próximo do G8, claro, mas o time não consegue dar uma embalada nem dentro de casa. E já que a gente está falando de Rio Claro e São Bento, vamos falar também, do 7º colocado, que é o Velo Clube. O Velo Clube fica fazendo uma campanha boa, tá sempre ali. Foi jogar com o Primavera. O Velo Clube jogou lá em Indaiatuba. E aí ele pegou e conseguiu um empate por 1 a 1. O Primavera, que estava na zona de rebaixamento e continua com uma campanha ruim. 3 pontos só, não ganhou nenhuma. Mas saiu da zona do rebaixamento.
O Rafael Marques fez o segundo gol pelo time de Indaiatuba, aos 40 do primeiro tempo. E depois o Léo Gobo, aos 46 do segundo tempo, empatou o jogo para o Velo Clube. Moral da história, o Velo Clube, que esse pontinho, sétimo colocado, era sexto, caiu para sétimo, 8 pontos, continua no G8. E o Primavera saiu da zona do rebaixamento, mas tem só 3 pontos e não consegue embalar. Uma situação complicada. E fechando o G8, vamos para o 15 de Piracicaba, que foi a Monte Azul e empatou 0 a 0 com o Monte Azul. O 15 ainda com o Luciano Dias não deu aquela embalada, né? A mesma coisa do próprio Monte Azul. Monte Azul, não sei, seria para mim, não montou time para brigar pelo G8, montou time para se manter. A Aurel é uma média, o técnico lá. Mas de qualquer maneira, o 15 com 6 pontos, ele era oitavo, continuou oitavo só com 6 agora. E o Monte Azul já está numa situação ali, né? 4 pontos, está aqui naquele grupo com São Caetano e tal. Uma situação um pouco mais complicada. Então, eu quero finalizar essa rodada falando do jogo que teve mais gols. 7 gols numa partida só. Taubaté e Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil foi para a zona do rebaixamento, perdendo por 4 a 3, enquanto Taubaté, agora do Marcelo Martelotti, ganhou e dá sinais, porque tem elenco, hein? Eu acho que tem elenco. O Taubaté dá dando sinais, 5 pontos, um pontinho atrás do 15, que vai brigar. O Taubaté fez com o Thiaguinho 1 a 0. Na verdade, o Guilherme fez 1 a 0 para o Red Bull Brasil. Aí o Thiaguinho empatou. Aí o Marco Aurélio fez 2 a 1. Aí o Thiaguinho fez 3 a 1. Depois o Guilherme, que tinha feito o primeiro gol, fez o segundo também cobrando falta, 3 a 2. Aí depois o Claudinho fez 4 a 2. E no finalzinho o Alejandro fez 4 a 3. O Taubaté, com essa vitória, foi a 10ª colocação com 5 pontos. E entrou na zona do rebaixamento o Red Bull Brasil com 2 pontos apenas. Moral da história, situação complicada, mas tudo muito próximo ali. Só para recapitular, Portuguesa tem 13 primeira, Juventus segundo com 12, com os mesmos 12 terceiro é o Oeste, o Linense é o quarto com 10, o Lemense é o quinto com 9, o São Bento é o sexto com 9, o Velo Clube é o sétimo com 8 e o 15 Piracicaba é o oitavo com 6. Aí nós temos o nono, Rio Claro 5, Taubaté 15. Aí nós temos o São Caetano 11º com 4, 12º a Portuguesa Santista com 4, o Primavera 14º com 3, aí a zona do rebaixamento, Red Bull Brasil 2, Audax 2. Vamos finalizar rapidinho falando da sexta rodada, né? A sexta rodada começa já no sábado, né? E aí no sábado, dia 12, nós temos às 15 horas São Caetano e Taubaté. Às 16, São Bento e Portuguesa Santista. Às 17, 15, Piracicaba e Rio Claro. E às 19, olha que belo jogo, hein? Quem tiver ali próximo de Barueri, foi para Barueri, Oeste e Juventus. Sábado, 19 horas. Briga do Juventus, segundo colocado, com o Oeste, terceiro. Que belo jogo. Num domingo, às 10 da manhã, o Linense enfrentando o Lanterna Audax. Aí o Red Bull Brasil, às 11 horas, enfrentando a Portuguesa. Duelo de extremos. A Portuguesa líder. O Red Bull ali na penúltima colocação na zona do rebaixamento. Às 11 horas em Bragança Paulista. Vale a pena esse jogo, hein? Às 15 horas o Lemense enfrenta a Primavera. E aí a sexta rodada termina às 19 horas com o Velo Clube Monte Azul. E no domingo à noite eu venho trazendo todos os detalhes da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série 2. É isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima.